todos. Meu nome é Marcelo Monello, estou aqui representando o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, órgão de fiscalização e educação profissional continuada da classe dos profissionais da contabilidade, vinculado ao Conselho Federal de Contabilidade. O Conselho Federal de Contabilidade hoje, no Brasil, apresenta em torno de 500 mil profissionais inscritos, sendo que no Estado de São Paulo nós temos hoje em torno de 145 mil profissionais, mais ou menos 60 mil na capital aqui de São Paulo. Em escritórios de contabilidade, nós temos mais de 80 mil escritórios de contabilidade. Na capital, no estado de São Paulo, mais ou menos 22 mil escritórios de contabilidade. Fui chamado aqui, então, para representando aqui o Conselho, falar da contabilidade do terceiro setor. Eu tenho um escritório especializado somente com entidades do terceiro setor, e aí, então, vendo as pessoas aqui que antecederam, falando não só dessas parcerias, né, e nós vamos ter algumas questões que nós vamos passar aqui, mas uma grande transformação nesse setor. Não só no setor, mas das relações do terceiro setor com a administração pública também. No CRC nós temos uma comissão, CRC Social, o logotipo ali abaixo, onde nós temos uma capacitação específica para os profissionais e entidades do terceiro setor. Geralmente nós tratamos aí de tudo que se passa de orientação para a gestão das entidades do terceiro setor, viabilizando também as normas contábeis para o terceiro setor que vai atingir essas entidades. Então, nós temos também o Programa Nacional do Voluntariado da Classe Contábil, onde também nele, junto com o CRC Social, desenvolvemos, além da questão da prestação de contas do terceiro setor, mas também trabalhamos no incentivo, aos incentivos fiscais. Aqui, que antecedeu também, falando bastante dessa situação, né, porque a grande dificuldade que se tem, na verdade, ainda falta a cultura da doação, a cultura da destinação. Porque imposto todos vão pagar. Agora, por que não pagar sabendo para onde vai? Então, na verdade, quando se fala do incentivo fiscal, é exatamente você dar a condição de uso do seu imposto. Então, por que não a gente incentivar ações de proteção social que são dadas através do esporte, da assistência, da educação e de demais políticas públicas? E aí eu falo para vocês que todos esses projetos que são incentivados tratam-se de políticas públicas, tratam-se de políticas que foram produzidas, executadas pelas entidades, mas produzidas pela sociedade. Então existe um estudo prévio para poder aprovar um projeto. Esse projeto tem que ser no interesse daquela comunidade local e que também apresente um impacto social de transformação. Então, por isso que no CRC apoia todas as questões de incentivo, exatamente para a gente propiciar o desenvolvimento sustentável nas comunidades na qual todos residem também. Aqui. Nós temos um manual do terceiro setor. Aqui é o manual prático de entidades e fundações de interesse social, está no site, de forma gratuita, que dá alguns conceitos do terceiro setor. O terceiro setor é conceito porque não existe uma determinação do que vem a ser especificamente o terceiro setor, mas existe um conceito do que vem a ser no mercado exatamente isso. Primeiro, a manutenção de finalidade não lucrativa. Não é que uma entidade ela tem que produzir resultados positivos operacionais, ela tem que ter, entre aspas, o lucro operacional, até pela sua própria sobrevivência. Agora, diferentemente das empresas, esse lucro, essa margem de lucro que possa ter em seus serviços, na sua atuação como entidade, ela tem que ser revertida aos fins sociais, não podendo ser distribuída. A adoção de personalidade jurídica, nós conhecemos as entidades como ONGs não existem, ONG é apelido, mas nós temos então as entidades constituídas sob forma de associação e fundações. Existem também algumas entidades religiosas que também estão no contexto do terceiro setor. Atividades financiadas por subvenções é uma das características, que podem receber verbas, está apto a receber através de alguns quesitos, mas dentre eles sem fins lucrativos. Aplicação de resultado econômico, aí a entidade hoje, a necessidade da criatividade, de desenvolver ações de captação de recursos. Então muitas entidades começam também a desenvolver ações econômicas como atividades comerciais, industriais inclusive,
só que o resultado dessas atividades tem que ser revertido para a sua finalidade principal, que é a atividade social. Também falamos aí, em momento, a renúncia fiscal, ou a que boa parte conhece, a imunidade ou isenção fiscal também, são algumas características desse tipo de entidade. E aqui eu deixei em vermelho, por último, proposital, o que diferencia uma entidade sem fins lucrativos da entidade sem fins lucrativos do terceiro setor. E aí vem então a promoção de ações voltadas ao bem-estar comum da coletividade. Essa é a diferenciação das entidades sem fins lucrativos para a entidade sem fins lucrativos de interesse público, de interesse social. Aquela que vai, dentro dos seus objetivos, o propósito é a atenção à população. Ela pode ser revertida, lógico, algumas atividades principais ali, mas ela tem que ter o foco na população. Então, esse é só o primeiro conceito. A questão da prestação de contas, né? Uma grande questão hoje é em que momento se começa a prestação de contas. Começa no planejamento. E aí vem a grande dificuldade. A contabilidade, ela é um instrumento da prestação de contas. Ela que assegura a operação, ela que assegura o desenvolvimento econômico da entidade e através dela que se avalia exatamente a gestão de projetos. Também não é a única informação. O grande ponto é que quando se elabora um projeto, muitas vezes nem o profissional ou nem os profissionais que são competentes para exatamente prestar contas não estão inseridos no planejamento. E aí então vem a dificuldade que nós temos hoje de articulação das entidades, isso de uma forma interna, exatamente preparar um excelente projeto. Ele falou aqui, por exemplo, o exemplo das bolas, que tinha um valor para tantas bolas, conseguiu uma economia e aí foi para outra. Não, mas esse planejamento tem que existir antes. Esse planejamento profissional da contabilidade, inclusive, pode ajudar na peça orçamentária, que contém sempre muitos erros na forma de prestação de contas. Então aí vem a assessoria do profissional da contabilidade para poder ajudar. Toda a prestação de contas aos órgãos governamentais é um processo administrativo. Não é simplesmente entregar documentação, não é simplesmente apresentar resultados. Na verdade, ali, através desses resultados, você pode ter situações para entidades favoráveis e bastante desfavoráveis, até mesmo intervenção. Então, tem que ter um acompanhamento mais profissional, desde o planejamento até a conclusão do processo de prestação de contas. O envolvimento de toda a gestão não é somente a ideia do gestor ou a ideia do presidente em produzir um determinado projeto. Eu tenho que ter exatamente não só o profissional da contabilidade, o advogado, eu preciso ter o profissional do esporte, para se for projetos do esporte e assim por diante nas demais áreas. Então, pessoas que são envolvidas e inseridas de uma forma profissional para que possam preparar a prestação de contas que vai ocorrer de repente lá na frente desse projeto. Conhecimento, então para que estamos prestando contas, que muitas vezes nós vamos no departamento e não sabemos o que nós estamos informando. Então ele pediu um papel horizontal e nós estamos entregando vertical. É exatamente o que acontece. A comunicação ela é importante. Essa comunicação precisa ser interpretada por quem? Aquele que recebe, aquele que também produz informação. As entidades reclamam muito dessa dificuldade. Existe necessariamente uma necessidade de um conhecimento da administração para com os projetos e os projetos para com a administração. Então, tem que ter esse conhecimento para saber como prestar contas, para saber como produzir a informação, para evitar aí as glosas e assim por diante que pode acontecer. Legislação pertinente não é simplesmente apresentar um projeto em determinada portaria. Não, precisa conhecer tudo aquilo que envolve a legislação que ali está sendo produzida através do projeto, que ali está sendo também pelos projetos incentivados, quais são as limitações também da região, limitações que são produzidas pela secretaria ou órgão gestor. Então nós temos que saber, na legislação, todo esse contexto operacional para que se não produza informações inadequadas também na prestação. As informações obrigatórias, se há formulários ou sistemas obrigatórios, a tendência é todo mundo utilizar o sistema nacional, né, o SINCOV. Exatamente, a tendência é essa, das prefeituras, municípios, as entidades,
todo mundo acabava utilizando um sistema desse para prestar contas. Formalidade, então eu já fui de um órgão também de controle, já fui presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e eu via também que as próprias entidades entregavam de qualquer forma, não sabia nem que estava entregando, entregava sem formalidade, sem um documento para endereçar a que se refere aquele documento. É uma das questões realmente que nós temos de superar. Organização, planejamento, prazo não se perde, tem que ser cumprido, tem que ser observado e acompanhado. Como eu falei, é um processo administrativo, não é simplesmente deixar. A todo momento temos que acompanhar esse projeto. Aí então, na prestação de contas, nós temos os aspectos formais, e aqui, por exemplo, o estatuto, atas, planos de atendimento, plano de ação, relatórios contábeis, aí que são todos os relatórios obrigatórios, relatórios de atividade, documentos fiscais, comprovantes de desenvolvimento institucional, comprovam o atendimento, comprovam o desenvolvimento, requerimentos, planilhas, tudo que compõe o conjunto de informações. Tudo que a entidade tem de forma de controle interno para justificar a execução do projeto. E isso não pode ser simplesmente por linha. Todas essas linhas, elas se relacionam entre elas. Eu não posso fazer um projeto sem que meu estatuto permita que eu faça. Eu não posso fazer um projeto sem que está prevendo no meu plano de atendimento. E que não posso também fazer uma prestação de contas que não tenha relação com o estatuto, com o plano, com as demonstrações contábeis, com o relatório de atividades e assim por diante. Então, todos esses documentos formais, eles precisam se conversar. Eles precisam, entre eles, estar apresentando o mesmo resultado também que será avaliado. E os aspectos avaliativos, né? As metas quantitativas dos gastos também, número de atendimentos, pessoas atendidas, gratuidades praticadas, as metas qualitativas, ter critérios de avaliação da gestão, avaliação do desempenho do projeto, avaliação e monitoramento, indicadores estabelecidos, não de uma forma subjetiva, mas que dê possibilidade de uma mensuração adequada. E isso tudo é importante na apresentação do plano de atendimento e, consequentemente, é isso que vai ser avaliado também, não só de uma forma econômica e financeira, mas também será avaliado esses aspectos desses indicadores. Nós temos uma interpretação técnica, que é uma norma contábil, que compõe o conjunto das normas específica para 100 fins lucrativos. Aqui não importa se é entidade do terceiro setor, se também é uma confederação, se é uma federação, sendo 100 fins lucrativos, tem que seguir essa norma, a ITG 2002. A ITG 2002, ela apresenta como obrigação do contador, e não é da entidade, é do contador, em elaborar todas essas demonstrações contábeis. E essas demonstrações contábeis têm que estar inseridas no livro diário, registrado também. Mas o que é isso? Nessas demonstrações contábeis, em havendo parceria, em havendo convênio, nós temos também uma norma específica que eu vou tratar daqui a pouco. Mas nessas demonstrações, nós temos que demonstrar, exatamente evidenciar, de uma forma explícita esses convênios, essas parcerias. Então, eu posso ter várias atividades, mas eu tenho que ter, se eu tenho uma conveniada, eu tenho que tratar de forma diferenciada e demonstrar nesse conjunto de demonstrações contábeis. Aqui é uma outra norma que trata de convênios e subvenções, independente da terminologia que está na resolução, que agora nós vamos mudar, até porque existe uma nova lei que trata das parcerias das entidades. Mas nós temos então a subvenção, recebendo subvenção governamental, nós temos uma norma contábil. Qual que é o raciocínio de uma forma aqui gráfica, tá? Não é especificamente essa, mas para vocês terem ideia. Nós recebemos recursos para a execução de determinado projeto. Então ali tem lá, vamos supor que seria R$100 anteriormente, então eu tenho o recurso no banco, condicionado lá, no banco específico do convênio, para uma obrigação por fazer que está no passivo. A cada momento do gasto que eu tenho o mesmo valor em receita. Então, vamos supor, eu tinha R$100 recebidos para o projeto como um todo. A cada momento gastei R$10 de água, então, abaixo o caixa, o banco, abaixo o convênio também.
aí vai para a conta de resultado de despesa R$10, receita R$10, resultado zero. Então, o equilíbrio patrimonial e o equilíbrio da operação que mostra exatamente essa tratativa de convênio. E isso tem que ser separado das demais contas das entidades. Esta lei é uma inovação também. Aqui diz que é um marco regulatório do terceiro setor, e vocês me dão licença, mas isso não é um marco regulatório do terceiro setor. Isso aqui é um marco burocrático do terceiro setor, mas em si é um marco também regulatório da administração pública. Ele modifica todas as relações da administração com as entidades. Tem aspectos que são salutares mesmo, evolutivos, aí nessa questão da transparência, mas também alguns aspectos como entidade, como profissional de entidades. A gente sabe também que boa parte das entidades vão ter grandes dificuldades. E quem sabe também, até mesmo as próprias prefeituras, em poder atender. Tanto que ela já foi prorrogada o seu início de operação também. Então foi prorrogada para agosto, se não me engano. Junho, né? Começa praticamente em agosto, mas então foi prorrogada por mais 12 meses praticamente. E aí vai modificar essas relações. O convênio vai ser extinto. Nós vamos ter então o termo de colaboração, que são as propostas provenientes da administração pública, ou o termo de fomento, quando as propostas partirem das entidades. Todas elas têm que observar também o chamamento público, sendo uma ou outra terá o chamamento público. Então essa lei traz algumas inovações, como o termo de fomento, o termo de colaboração, fim dos convênios para as entidades do terceiro setor, a remuneração e pagamentos de equipes de trabalho com todos os encargos inclusos. O projeto tem que ser 100% subvencionado, vamos falar assim. A remuneração de custos indiretos, ele já prevê também uma margem administrativa de 15% para custos indiretos, mas com limitações de uso também já determinada em lei. E para as entidades vão ter que apresentar o regulamento de compras. Então não é simplesmente a apresentação dos 3 orçamentos, mas ela tem que ter como produzir todos esses orçamentos também e apresentação. Para convênios, daqui quando entrar em vigor essa lei. A criação da comissão de monitoramento nos municípios e estados. Essa é uma lei federal que vai ter que ser ainda adaptada aos estados e municípios. Todos eles vão ter que observar essa lei. Então, vai ter uma grande transformação no setor. A ideia de prestação de conta simplificada, eu não sei como que é isso, né? Porque simplificar, nós estamos falando de transparência, a ideia é que seja exatamente transparente. Simplificar pode ocasionar a não transparência, mas vamos ver como será a simplificação aí. A previsão da instituição do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração e, consequentemente, acredito que também ter estadual e municipal. Capacitação, ali há uma necessidade também da administração pública prever a capacitação dos gestores, conselheiros da sociedade civil organizada para a elaboração também e execução dos projetos fomentados ali pela administração pública. O sistema de funcionamento em termos de colaboração e fomento, então aqui traz o plano de trabalho. O plano de trabalho, que era que já falar, ele tem que apresentar um diagnóstico da realidade. E aí a grande dificuldade, quando se apresenta um projeto, a descrição de metas, que às vezes também de uma forma subjetiva, não adequada, formas de avaliação e outros que vão ser também regulamentados, né? Busca pela padronização de objetos, metas, métodos e custos, plano de trabalho, indicadores de avaliações e resultados. Chamamento público pode ser de uma forma geral para todos, qualquer forma desses termos. Ficha limpa para organizações e ficha limpa para os seus dirigentes. Uma outra questão também, a existência mínima de 3 anos. Então, aquelas entidades tratadas como CIPs e conhecidas como CIP, elas vão ter uma certa dificuldade nesse primeiro momento de uma parceria governamental também, porque elas vão ter que deter hoje uma expertise no mínimo de 3 anos comprovada. Algumas outras exigências adicionais, como a capacidade técnica e operacional, ter conselho fiscal, vai haver uma alteração de mudança também de comportamento nas organizações. O conselho fiscal vai ter que se reunir, vai ter responsabilidades. Esta é uma lei que traz a responsabilização. Responsabilização dos administradores públicos, responsabilização das entidades do terceiro setor. Então isso leva de uma forma muito explícita a responsabilidade
da prefeitura, do estado, da federação, mas também do presidente, do gestor do projeto e das pessoas que envolvem também a entidade e a própria entidade. Então, modifica essas relações também de responsabilização. Plano de trabalho, já falei aqui. Os valores a ser repassados, modo de periodicidade de prestação de contas, prazo e análise, vai ter que ter uma conclusão, apesar de ter conclusão, a análise, ela pode ser revista de uma forma indefinida, vamos colocar, a todo e qualquer momento. Então ela pode ser revista. Parecer de um órgão técnico da administração pública, então aí também vem que a responsabilização dos agentes públicos, né? E aí há uma necessidade de capacitação, de também dar, não só a capacitação, mas dar a possibilidade de funcionar esse controle social através da administração pública. Porque muitas vezes a administração pública não tem nem instrumentais para poder acompanhar determinado projeto. Então vai ter que também subsidiar exatamente aí a administração para poder emitir esse parecer. Porque senão não vai ter gente para assinar o parecer. Que vai cair na pessoa também do agente. Esse vai ser o problema. Emissão do parecer jurídico do órgão de assessoria da administração pública e assim por diante. Então, não vou aqui, mas aqui uma síntese também, relatório de execução do projeto deve ser assinado pelo representante da organização. Relatório de execução financeira, assinado pelo representante da entidade e pelo contador. Relatório de visita técnica em loco, responsabilidade da administração pública. Relatório técnico de monitoramento e avaliação da administração pública. Parecer técnico de análise e prestação de contas parceria, responsabilidade da administração pública. E aí então, vocês percebam que é uma lei que vai modificar essas relações e com certeza vai trazer transformações nessas parcerias. Ainda não sabemos ainda como que serão essas leis de incentivo. O contrato de gestão está fora disso, do incentivo, e também quem atende o Sistema Único de Saúde também, que acredito que vai ficar fora desta lei também. Pessoal, estou à disposição, quero agradecer a paciência de todos vocês, e o Conselho Regional está presente sempre aonde estiver, com incentivo e desenvolvimento social e profissional também.